Seja bem-vindo ao Podcast Informação, um podcast do Jornal O Diário, com Darwin Valente. Olá, eu sou Darwin Valente e uma das notícias em destaque hoje na cidade é a sentença de um juiz federal aqui de Mogi das Cruzes que condenou a Caixa Econômica num processo relativo à área de habitação popular. O magistrado juiz Paulo Bueno de Azevedo, titular da 2ª Vara Federal de Mogi das Cruzes, condenou o banco a dar baixa na alienação fiduciária com o adimplemento total de financiamento habitacional de um imóvel cujo mutuário veio a falecer. Eu explico. Trocando em miúdos, a Caixa terá de considerar como quitado o financiamento do imóvel, já que o comprador, no caso, o mutuário, morreu tempos depois da compra. Na mesma sentença, o juiz ainda condena a Caixa Econômica a pagar uma indenização por danos morais no valor de R$20 mil para a viúva e uma filha do mutuário falecido. O contrato firmado entre o mutuário e o banco era referente ao financiamento de um terreno para a construção de uma casa com o apoio do programa Minha Casa, Minha Vida. Portanto, pessoas simples que estavam envolvidas com a compra da casa própria. O juiz levou em conta que o Fundo Garantidor da Habitação Popular previa uma cobertura total do saldo em aberto no caso de morte do devedor. O contrato foi assinado com a Caixa no dia 14 de agosto de 2013 e o mutuário morreu em 28 de agosto de 2014, pouco mais de um ano após a assinatura desse contrato. Mesmo tendo sido comunicada sobre a morte em 11 de setembro de 2014, a Caixa não se manifestou sobre a devida quitação e encerramento do financiamento. Em vez disso, 2 anos depois, já em maio de 2016, o banco enviou uma notificação extrajudicial ao endereço do mutuário, exigindo o imediato pagamento das parcelas em atraso para evitar a execução do contrato. O caso foi parar na Justiça Federal, já que se trata de um banco ligado à área federal do governo. A Caixa tentou ainda jogar a responsabilidade para o Banco do Brasil, que teria de dar informações sobre a família do mutuário, que o juiz Paulo Bueno simplesmente não aceitou. A Caixa ainda tentou alegar que o mutuário não teria informado que tinha união estável com a autora da ação e a mãe da filha do mutuário, e o juiz também não concordou com o argumento e determinou que a Caixa procedesse à baixa no financiamento com a devida quitação total. E para compensar o sofrimento da mulher e de sua filha diante da negativa do banco de quitar definitivamente o financiamento e até de insinuações de suposta fraude praticada por pessoas humildes, destinatárias do programa Minha Casa, Minha Vida, o juiz Paulo Bueno julgou procedente o pedido de indenização por dano moral no valor de R$20 mil. Questionada sobre a condenação, a Caixa informou que ainda não havia sido intimada da referência e que analisará o cabimento de possível recurso em relação a essa decisão. É bem provável que isso certamente acontecerá, dando início assim a uma batalha judicial que promete ser longa, mas a primeira etapa foi vencida pela mulher e pela filha do mutuário do Minha Casa, Minha Vida. E uma outra informação também da área da justiça, só que agora ligado aí à área criminal. O juiz Sérgio Ludovico Martins, que é da 2ª Vara da Comarca de Arujá, aqui perto de Mogi, condenou 3 homens por tráfico de drogas e organização criminosa. Os 3 foram condenados a 10 anos e 8 meses cada um de reclusão em regime inicial fechado. Eles faziam uso de um helicóptero adquirido pelo grupo para realizar o transporte de entorpecentes, especialmente cocaína. Agiam aqui na região de Mogi das Cruzes. A decisão do magistrado se baseou nos autos da polícia, que prendeu 2 pilotos em flagrante momentos antes do início de um voo com a aeronave. O terceiro réu é justamente o dono desse helicóptero. Segundo dados do processo, a aeronave voou
mais de 56 horas sem qualquer registro nos órgãos competentes, como exige a legislação aeronáutica em vigor no país. O esquema criminoso era tão bem montado que o abastecimento do helicóptero era feito por meio de mangueiras próprias para não levantar suspeitas da própria comunidade ou até mesmo das autoridades policiais. Outro sinal do poderio econômico do grupo é mostrado pelo juiz, que revela na sentença que o dono do helicóptero fazia transações milionárias em espécie, dinheiro vivo, prática muito usual no meio criminoso, com a compra até mesmo da própria aeronave por cerca de 2 milhões de reais pagos em espécie, ou seja, em cash, em grana viva. Ele é apontado ainda pela Justiça como proprietário de uma frota de 13 veículos importados e nacionais de vultosos valores, segundo o juiz. Mais uma demonstração do poder do grupo de traficantes. Somente para defender um deles, aparecem no processo como contratados 6 advogados, enquanto os outros 2 têm entre 4 ou 5 profissionais, cada um em sua defesa. O juiz decretou também a perda da aeronave apreendida com a expedição de certificado provisório e licenciamento junto à Polícia Militar do Estado. Por se tratar de uma decisão de primeira instância, os condenados poderão recorrer da sentença do juiz de Arujá. Está aí mais um caso que deverá demorar algum tempo até ser dada a sentença definitiva pela nossa sempre morosa justiça. E já dizia aquele famoso jurista brasileiro: justiça que demora nem sempre faz justiça. E vamos falar um pouco aqui de política. A medida provisória, muita gente ouve isso falar com frequência, é um ato único e pessoal do presidente da República que tem força de lei. Muita gente ouve falar na medida provisória, mas não tem conhecimento do que se trata. Ela é um ato do presidente com força de lei, mas que passa a vigorar a partir do momento que é editada pelo próprio presidente, embora deva ser submetida logo em seguida à apreciação de deputados e senadores do Congresso Nacional. Então, entra em vigor a medida e depois vai se discutir com deputados e senadores lá no Congresso se ela é válida ou não, e aí a coisa se estende por muito tempo, mas já com a medida provisória em vigor. Pois é, e o presidente Jair Bolsonaro baixou em outubro do ano passado uma dessas medidas que estabelecia regras para renegociações de dívidas entre o governo e os devedores da União, no caso representada aí pelo governo federal. Tal medida, denominada de contribuinte legal, já vigora em todo o país, mas agora está sendo discutida por representantes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, num processo que tem o deputado federal mogiano Marco Bertaioli, do PSD, como relator. E hoje, lá em Brasília, o deputado irá comandar uma audiência pública justamente para debater a medida provisória que trata das negociações por parte das empresas e também de pessoas físicas das dívidas com a União. Bertaioli está tentando incluir nessa medida as micro e pequenas empresas optantes do Simples Nacional, que foram excluídas do texto original pelo presidente Jair Bolsonaro. O deputado está alegando que as micro e pequenas empresas são o segmento que gera empregos e renda atualmente no país. Uma outra audiência a respeito do mesmo projeto, já da mesma medida provisória, está marcada para o próximo dia 17 na sede da Associação Comercial de São Paulo, que apoia a proposta do deputado mogiano, assim como a Federação das Associações Comerciais do Estado, da qual Bertaioli é um dos vice-presidentes. O deputado acredita que a MP do contribuinte legal é uma das ações implantadas pelo Ministério da Economia e que deverá resultar no reaquecimento do mercado brasileiro, uma vez que as empresas e os empreendedores em geral poderão voltar a ser adimplentes, poderão ficar sem as suas dívidas e recuperar
o poder de produção e de compra. E para encerrar, um alerta aqui do podcast Informação. O movimento Pedágio Não, que luta contra a instalação de um pedágio na altura do quilômetro 45 da Mogi Dutra, no trecho que corta aí a Serra do Itapetí, continua mobilizando a população de Mogi e região para o grande protesto do próximo sábado. Pela manhã, o movimento, que conta com o apoio de políticos, entidades do comércio e da indústria, além de representantes de diversas categorias profissionais, deverá fazer uma grande manifestação na rodovia Mogi Dutra para pedir o apoio de motoristas e da população em geral contra a medida que o governo quer adotar por meio da Artesp. O movimento convoca a todos para que participem no período da manhã desse manifesto, que pretende fazer chegar aos ouvidos do governador João Dória, que já terá então voltado da viagem aos Emirados Árabes, o grito de insatisfação da região contra o caça-níquel da Artesp na Serra. Pedágio Não será o mote da passeata, que espera contar com uma maciça participação do público de Mogi e região. Eu sou o Darwin Valente e espero contar com a sua audiência novamente amanhã, aqui no nosso podcast Informação. Até lá, amigos. Você acabou de ouvir Podcast Informação, um podcast do jornal O Diário com Darwin Valente. Até a próxima!